Gente, eu tive que vir para esse cantinho aqui, porque ali onde eu estava não estava pegando... Ui, não estava pegando o meu carregador. Na verdade, ele tá estragado, gente. Eu tive que vir em uma tomada mais perto, tá? Então, vamos conversar um pouquinho. Eu tenho bastante coisas para conversar com vocês. Vamos fazer previsões para vocês também. E, gente... Antes da gente começar, eu queria falar uma coisa bem importante para vocês, tá? Para fazer vocês refletir. Vamos aprender a perdoar. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente é muito magoada por várias situações. E o que a gente tem que perceber é que a mágoa não está dentro da pessoa. Ela está dentro de nós. Ela acaba nos prejudicando e não prejudicando a pessoa. Aprendam a liberar o amor, a liberar o perdão. Eu tomei uma decisão muito importante esta noite. Uma decisão importante e uma decisão difícil. Mesmo que as pessoas, os haters e um monte de gente se revoltasse contra mim, criando inverdades e situações para me denegrir, eu iria perdoar. Eu perdoo. Eu perdoo você por todas as situações que você me causou, dor, sofrimento, que você me caluniou. Eu perdoo você, escreve aqui embaixo, eu perdoo. Eu perdoo você, não assim, Júpiter, e aceito que você também é falho. Eu perdoo você e não tenho nenhuma mágoa. Hoje, gente, eu passei muito tempo falando com Deus. Eu me conectei muito com a energia divina. Eu consegui entender que o perdão iria fazer com que eu libertasse as correntes da minha vida. Fala assim em pensamento para esta pessoa que te fez mal: eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu perdoo e aceito que você é um ser humano e sei que você também é falho. Mas, de antemão, eu me perdoo. Gente, eu sei que vocês gostam muito de mim e eu sei que vocês ficam me mandando vídeo dizendo: Chay, olha o que fulana falou de você, olha o que fulana falou de... Gente, vocês têm que entender que assim como outros famosos, eu também sou pessoa pública. E as pessoas, elas fazem porque elas querem ganhar fama, elas querem ganhar seguidores. Só que eu não posso me abalar por isso e eu também não posso não perdoar. Porque se for assim, Deus me cobra. Então hoje, à noite, não vai ser de reclamações. A noite não vai ser para falar mal de alguém, mas sim para perdoar. Então, neste momento, eu vou só tomar uma cuia e eu vou... Então, neste momento, eu vou só tomar uma cuia e eu vou fazer uma meditação com vocês. Gente, eu sou tão boa de coração, sabe? Eu não sei porque que as pessoas gostam de falar tão mal de mim às vezes. Eu fico assim, ó... Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu quero
que você agora respire bem fundo. Deixa oxigenar o cérebro. Respira bem fundo. E solta. E você vai repetir essas palavras comigo, tá? Você vai falar o seu nome, tá? Assim. Eu, Shaline Grazik, emano para você toda a luz do universo. Eu emano para você tudo que há de melhor. O universo, ele é sábio e ele vai me recompensar por tudo que eu estou fazendo de bom, que talvez as pessoas não saibam. Deus, em sua infinita bondade, vai trazer para você nesta noite um aconchego muito grande. A sua vida nunca mais será a mesma. Se alguém te feriu, entenda uma coisa, eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Quando Judas foi traído, aliás, quando Jesus foi traído por Judas, Judas sentava à mesa com Jesus e Deus sabia dos defeitos dele. Deus sabia porque Jesus é Jesus, né, gente? Ele sabia que, de alguma forma, ele iria ser traído. Mas ele perdoou. Ele perdoou, gente. Eu tô tão em paz comigo. Hoje eu me conectei tanto com Deus, gente. Eu falei tanto com Deus, eu conversei, e eu senti o amor de Deus na minha vida. E eu queria passar para você e falar para você que o amor de Deus na tua vida é infinito. Infinito. Olha só, gente. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem, tá? E vamos conversar agora como amigas, daí depois a gente faz as previsões, tá? Quando eu me formei em técnica em enfermagem, eu estava grávida do meu bebê de, 4 meses de idade, de meses de gestação. Aí, teve o dia da formatura, eu juntei um dinheirinho pra ir no salão, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Quando eu cheguei, gente, deixa eu contar pra vocês, quando eu cheguei, eu saí de casa, eu senti alguém me seguindo. Quando eu cheguei lá na frente do salão, aqui em Erechim, era 6 horas da manhã, era escuro, era muito escuro e perigoso. Esse cara me assaltou. Ele me assaltou. E veja bem, eu vou contar a minha história e vou falar todas as partes que eu acho importante para vocês levar como assim, superação, tá? Aí ele me assaltou e ele pegou um canivete na mão e ele passou esse canivete, deixa eu colocar mais pra cá, na minha barriga. E ele disse assim, olha, tu não tá grávida nada, ele me disse. Tu não tá grávida nada, é mentira tua. E como eu sempre fui muito magrela, gente, muito magrela mesmo. Agora não, né? Mas antes eu era mais magrela ainda. Ele duvidou que eu estava grávida. E na época eu estava fazendo esse curso de enfermagem, gente. E eu fiz estágio no CAPS aqui de Erechim. Não sei se alguém conhece o CAPS, que é para pessoas que têm problemas de droga, de dependência química e tudo mais. E eu usei o que eu aprendi na enfermagem, no estágio. O que eu falei? Eu disse assim, olha, fulano, eu vou... Calma. Eu falei pra ele, respirei, porque eu começou a me dar umas ferroadas na barriga. E eu pensei, eu vou perder meu neném, né? Aí, eu disse, olha, fulano, fica calma. Eu falei pra ele assim, posso te abraçar?
E eu tava tremendo, gente. Pensa numa tremedeira. Eu falei pra ele assim, posso te abraçar? Porque lá no CAPS eu aprendi a lidar com gente, digamos, com essa dependência. E ele falou assim, não. Ele falou pra mim, com canivete. E passou no meu casaco. Gente, quando ele passou na minha costela, que eu vi que meu casaco rasgou, eu falei, pronto, vai dar merda. Vai dar merda, eu tô ferrada e vou morrer. Aí, o que eu fiz? Veja bem como Deus age na vida da gente. Eu disse, bom, tu não quer o meu abraço? Eu falei pra ele, mas eu posso ficar aqui com você? Posso conversar contigo? Daí ele começou a amolecer, o rapaz. Ele tava de moletom cinza, eu nunca mais me esqueço, gente. Ele começou a amolecer e eu fui conversando com ele, tal. E nisso, na esquina do Hotel Erechim, aqui em Erechim, que se chama Hotel Erechim, tinha um taxista. E o taxista, graças a Deus que ele estava naquele momento lá, ele fez sinal pra mim vir pro carro, tipo, corre. Só que veja como Deus é bom. Pensa bem, eu usei o que eu aprendi no estágio para me livrar, talvez, de uma tragédia, tá? Mas também Deus me mostrou que foi a forma que a pessoa achou de conversar comigo ou de chamar minha atenção, porque aquela pessoa, não estou justificando o que ele fez, mas ele estava precisando de ajuda. Então, o primeiro ponto que tu tem que entender, não julgue as pessoas pelas atitudes drásticas, porque toda pessoa problemática, ela tem um fundo depressivo. Aprenda isso comigo, tá? Segunda coisa, reverta a situação a teu favor. As pessoas que querem o teu mal ou as pessoas que querem te prejudicar são pessoas que precisam da tua ajuda. E eu, né, esperta, daí quando ele foi passar o canivete na minha barriga, eu falei assim, olha, moço, é bem perigoso o que eu fiz, tá? Tem que ter bastante habilidade, porque o cara podia ter me matado, né? Eu falei assim, olha, tu... Fica tranquilo que Deus te ama, eu falei pra ele. E nisso, eu fiz assim pra ele, ó. Olha pro céu, como Deus é maravilhoso. E quando eu falei pra ele assim, ó, olha pro céu, como Deus é maravilhoso, foi o tempo que eu corri. Aí eu mandei ele olhar pro céu, e ele ficou olhando mesmo pro céu. E eu corri pra dentro do táxi, gente. Corri pra dentro do táxi. Tá. Esse é o primeiro episódio. Beleza. Me apavorei, me tremi toda e tal. Na época, eu não tinha vestido pra colocar. Todo mundo se formou. Ali fez as fotos do dia da formatura. E eu pedi emprestado o vestido de uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a Solange. Segunda coisa. Segunda coisa que você vai aprender com a minha história é o seguinte. Vai com o que você tem. Deus, ele usa caminhos tortuosos, veja bem, pra te levar a tua... Não é vitimismo, tá, gente? É pra você entender como Deus faz. Às vezes tu pensa, poxa, eu não tenho vestido, eu não tenho nada, e eu vou fazer o que lá? Só que daí Deus tava preparando outra coisa pra mim. Daí fui lá, fiz as fotos de formatura, todo mundo se formou. E no dia da formatura, gente, eu não pude ir. Eu fiz o texto da oratória e sabe o que eu fazia? Eu questionava Deus. Eu falei assim, ó, Deus, poxa, nossa, todo mundo se formando, eu não tenho dinheiro pra nada. E no dia que as meninas se formaram, eu chorei horrores, barriguda, tá? O meu marido não estava em casa, os meus familiares estavam viajando por motivo de doença. E eu comecei a conversar com Deus. E eu falei assim, nossa, eu não tô entendendo. Qual é o propósito, Jesus, disso tudo? Porque, na verdade, todo mundo tá se formando, menos eu. Eu não tinha dinheiro nem pra comer. E daí eu não tô entendendo o projeto. Mas aí que tem a parte que você vai aprender. Deus, ele faz as coisas erradas pra depois dar a coisa certa. É mais ou menos assim. Se você não fizer, por exemplo, assim, ó. Se você não aceitar o que Deus tem no momento agora, tu não vai alcançar o que é pra ti. Muitas vezes a bênção está vindo, mas tu tá reclamando. E aí foi que aconteceu a minha história aqui. Fiz estágio, não conseguia parar nos hospitais porque desmaiava, via espírito, não entendi o que estava acontecendo. E eu questionava Deus. Deus, o que tu tá fazendo comigo? Eu me senti um ET, gente. Eu me senti assim, ó, uma pessoa totalmente fora do padrão da sociedade. Isso é pra alguém que tá aqui na live ouvir esse testemunho, tá?
Aí eu disse daí eu passava na frente das lojas e dizia assim, Deus, como eu queria comprar uma roupa pra mim. Uma roupa bonita, um perfuminho mais cheirosinho. Eu sempre fui muito vaidosa e eu nunca tive isso. E Deus sempre falava comigo assim, ó, nos lugares que eu ia. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quando Deus, ele está na tua vida, por mais que o barco, gente, pareça que vai afundar, o barco, ele não afunda, tá? A sensação que vai dar quando tu tá com problema é que Deus, ele tá te sufocando. E aí, quando tu tá com a cabeça lá embaixo do mar, que tu pensa, oh Deus, não aguento mais, ele vai lá e te puxa pra cima pra te respirar. É isso que aconteceu comigo. Aí eu comecei, gente, a entrar em depressão. Aí eu comecei a ter crises de ansiedade. Por quê? Eu ficava sozinha em casa com o neném, o meu marido tocava numa banda, enfim. E eu ficava em casa. Pra vocês terem uma ideia, eu me enfiava Dramin pra poder dormir, pra mim poder ter sono. Pra vocês terem uma ideia, porque eu não queria viver. Gente, eu não queria viver. O meu filho, coisa mais linda, saudável nos meus braços. Eu com meus peitos, gente, cheio de leite. Vocês não têm noção. Cheio. Eu engordei, eu fui pra 80 quilos, tá? Cheio. Ele mamava, querido, embriagadinho de leite e dormia. E eu ficava ali orando. Ou eu tomava Dramin pra poder dormir. Porque aí na segunda-feira meu marido vinha pra casa e eu tinha uma segurança, porque eu tinha muito medo. Aí, gente, deixa eu contar a terceira parte do testemunho pra vocês. Eu comecei a adquirir síndrome do pânico. A síndrome do pânico nada mais é que o teu sistema nervoso... Fabrício, faz favor, fecha a porta pra mim. Vai, Júpiter, lá com o pai. Vai, meu amor, vai. Para de roer aqui. O teu sistema central, ele entende que você quer uma fuga. Quando você entra em depressão pós-parto, ou quando você tem ansiedade. Aí, me dava sudorese, meu coração acelerava, falta de ar. E aí, gente, eu comecei a emagrecer muito. Eu fui para 48 quilos. Hoje eu peso 53, tá? Que é o meu peso normal pela minha altura. Mas eu cheguei a 47, 48 quilos, tá? Como no prédio que eu morava, eu não tinha amigas nem nada, porque assim, eu não conseguia sair que eu desmaiava, eu não conseguia ir nos mercados e não consigo até hoje porque eu passo mal. É um desastre, assim. Eu tinha crises horríveis de pânico, me tremia toda, a minha pressão ia 14/9, meu coração ia a 180, chegava no hospital, daí eu deixava o meu filho, sempre eu tinha que deixar meu filho com o vizinho, correndo às pressas, porque eu tinha a sensação que tava me dando um treco, um troço, e eu corria pro hospital, que inclusive era na frente da minha casa, da minha antiga casa. E quando eu estava lá no hospital, com diazepam no bumbum, com Rivotril na goela, né, como fala aqui, no Rio Grande do Sul, eu pensava assim, poxa, gente, como é que pode uma criatura de 20, que na época eu tinha 23 anos, sofrer tanto deste jeito? Eu não aguento mais. Aí eu comecei a falar assim com Deus, que eu não queria mais viver. Eu nunca contei isso, mas eu vou falar pra vocês, tá? Pra vocês entenderem por que às vezes eu fico tão chateada no sentido das pessoas não entenderem a minha história. E aí eu via coisas o tempo inteiro, eu sentia, eu via, tanto que uma vez, aí nessa mesma época, eu vi um espírito horrível numa lombada e eu tive que ir pro psiquiatra, tá? Eu e meu marido, a gente viu, porque eu não conseguia ficar sozinha em casa. Então, pra você que tá aí, se você acha que a tua vida é difícil, você não tem noção o que eu passei pra estar aqui até agora. Então, você vai tirar como exemplo, tá? Porque hoje é uma live de você, testemunho de revelação também.
Aí Deus vai falando contigo também através desta palavra. Eu tava sozinha, eu não tinha amiga, eu não tinha ninguém por mim. Os meus familiares estavam afastados de mim. E eu tava sozinha. Então, se você tá sozinho no barco agora, se as pessoas estão te apunhalando ou se as pessoas estão tentando fazer com que o teu barco afunde, tu vai lembrar que quem está na direção do teu barquinho é Jesus Cristo. Quer segurança maior? Aí, gente, eu ia nos hospitais e cada vez que eu ia nos hospitais, tinha alguém do meu lado com um problema muito mais grave que o meu. Por exemplo, eu ficava na sala de observação com soro, Deus colocava alguém com câncer terminal no meu lado, ou com uma doença irreversível, ou com uma esquizofrenia muito grave. E eu conversava com aquela pessoa ali mesmo na observação e eu dizia, olha, não te preocupa, vai passar. E aí eu ia pra casa e assim, quando eu ganhei o nenê, eu fiquei mais ou menos 1 ano indo no hospital todo santo dia. Todo santo dia. Vocês não têm noção o quanto eu incomodei as pessoas à minha volta. Porque eu não sabia que aquilo tudo era a espiritualidade querendo aflorar, mas eu também sabia que era um processo. Então, assim, ó, se você quer ganhar o teu pódio, minha querida, aguenta o processo. Senão tu não ganha. Se você não passar por obstáculos, você não vai ganhar o teu troféu. Tá? Aí, gente, deixa eu contar uma parada bem importante que é aí que tá a chave da vez. Tu tem que aceitar o que o universo te dá. Veja bem. Aí, quando eu fiquei depressiva, o meu marido, eu já contei essa história, mas eu vou contar essa pequena parte pra vocês entenderem. Ele falou assim, ó. Por que tu não vai fazer um curso de artesanato? Eu pirei. Eu pirei com ele. Eu disse, que curso de artesanato? Isso aí é coisa de véia. Eu falei bem assim, gente, pra ele. Isso aí é coisa de véia, não quero saber disso. Não. Que curso? Se eu não posso nem parar em pé de tanto remédio, como é que eu vou fazer curso de artesanato? Me tapei, gente. Aí ele falou, não, Chaline, isso é bom pra ti. Tu vai achar uma coisa pra fazer. Aí eu falei assim, ó, tu tá dizendo que eu tô desocupada? Porque depressão não é ser desocupada. Tudo que falavam pra mim, eu me revoltava. E aí, foi aí nesse curso de artesanato que eu conheci uma professora de sabonetinho artesanal. E foi aí que a minha história começou. E por que eu estou contando esse testemunho pra vocês? Aceita o que Deus quer te dar. Aceita o que Deus quer te dar. Porque eu só cheguei até aqui onde eu estou hoje. Porque eu aceitei as coisas pequenas. Então, assim. Se hoje você está passando... Meu Deus, quase me engasguei com chimarrão. Se hoje Deus está te dando um caminho e você não quer ir, porque, por exemplo, uma pessoa te convida para te trabalhar com ela, ou uma pessoa te convida para sair, tu não vai. Às vezes, aquilo ali, de certa forma, é um planejamento de Deus para tua vida. Só que tu tem que entender também que no meio da tua evolução vai ter pedras no teu caminho. Tá? Vai ter pedras. Como eu falo pra você sempre, eu, gente, sou uma pessoa extremamente criticada e polêmica. Por quê? As pessoas estão querendo achar um furo meu para me denegrir. Porque elas veem verdade em mim, gente. Se elas não vissem em mim verdade, elas não iam se importar. Entenda isso. Vocês entendem que as pessoas, elas atacam quem elas sabem que tem algo de especial. Só que o algo de especial que eu tenho é Deus. Então, se você foi mandado embora de um trabalho, acabou um casamento, sofreu uma traição, tá sofrendo algo grave,
Gente, respira fundo. Por mais que o barco esteja balançando para cá, Deus te joga para lá, Deus te empurra para cá, ele diz: vai, vai, criatura. Vá acordando para a vida em 3, 2, 1. A vida não é fácil, gente. Meu Deus, quantos obstáculos. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu vou falar para você esta noite. Perante a luz, treva nenhuma fica de pé. Perante a luz, as trevas não têm poder. Entendam isso. Se você é do bem e se você sabe que você é do bem, abraça a tua luz nesta noite. Aquele que me guarda não dorme, diga assim comigo. Aquele que me guarda não dorme. E, gente, eu estou escrevendo... Na verdade, eu já escrevi um livro, tá? Onde eu conto a minha história lá dentro. Vocês vão se apavorar. Vocês vão dizer, nossa, essa guria aí é uma fortaleza. Como é que não desabou essa criatura ainda? É isso que as pessoas querem, gente. Elas querem te ver detonada, difamada. Elas querem te ver prostradas. Elas querem te ver fazendo vídeo de revolta, de bateção de boca. Não! Não! Perante a luz, as trevas não podem habitar e ponto! Então, que esse testemunho que eu fiz aqui, um pouco comprido, eu sei que sim. Quando você tiver um problema, você vai repetir com você assim, ó. Eu sou gigante. Eu sou forte. Venha o que vier. Eu aguento no osso do peito. Não seja covarde perante a tua vida. Vocês conhecem a Bíblia? Vocês conhecem a Bíblia? A Bíblia diz, gente, que Deus, ele escolhe os seus guerreiros. Por quê? Por que Deus escolhe os seus guerreiros? Porque Deus, ele sonda corações. Vocês sabiam que Deus sonda corações? Deus sonda corações e Deus sonda boas obras. Não adianta tu querer sobressair e falar uma coisa para Deus se tu faz outra. Ele vai sondar o teu coração e a tua mente. Então, Deus, ele é a tua rocha. Deus, ele vai te mostrar quanto ele é na tua vida. Deixa que esperneiem. Deixa que faze o escambau. Se Deus te escolheu para ouvir essa palavra, quer dizer que tu é uma escolhida de Deus. Se não, escolhido também, né? Se não, simplesmente você não estaria aqui. Então, a palavra da noite de hoje é: escolha Deus, deixa Ele te escolher. Não tenha medo. Ó, o pessoal perguntou assim pra mim, Chay, mas como é que faz quando a gente tá fraco? Eu vou deitar aqui, gente, porque tá doendo minhas costas e vocês sabem que eu sou preguiçosa. E vamos prosear aqui, né? Que daí eu vou fazer as visões que quando eu deito, eu tenho mais visão, parece. O pessoal tá pedindo Chay. Quando a gente tá fraco, ora
e ora. Vocês já viram aquela frase que diz assim, ó, gente? Aquela música que diz assim, ó. Dias de luta e dias de luta, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Um dia, os dias de glória vão vir. E tu vai pensar assim, ó. Ah, e tem uma outra coisa que eu quero, antes de fazer as previsões pra vocês falar. É que a sabedoria e o resultado das orações que a gente faz, elas vêm a longo prazo. Elas vêm tipo assim, ó. Quando tu menos espera, tudo que tu plantou, tudo que tu colheu, vem. E é lindo, por quê? Porque vem tudo de uma vez só. Vem coisas inimagináveis pra tua vida, pro teu coração, pra tudo. Então, orar. Orar e orar. Então agora, antes de eu pedir permissão para fazer as visões, nós estamos no 7º dia da nossa novena. Como eu sempre falo aqui, independente, gente, do que as pessoas pensam de mim, ou deixam de pensar, ou querem inventar, eu sou luz. E eu preciso partilhar minha luz com vocês e quem acredita em mim, com ninguém mais. Aqui só fica quem quer ser abençoado. E quem não quer, tá tudo bem. Não é obrigado. Tá? Lembrando que existe mais 2.000 vagas para o e-book e para o grupo. Hoje eu sentei para conversar sobre o grupo. Gente, eu tô assim, ó. Eu acho que os espíritos do mal sabem que esse grupo vai ser bom, porque, olha, estão se revoltando, porque eu sei que este grupo vai ser de lascar com a boca do balão. E eu falo assim pra vocês que nesse mês que vocês vão passar comigo dentro desse grupo vai ser excelente. Vai ser uma luz que tu nunca mais vai esquecer na tua caminhada. Clica no link e aproveita, tá? Aproveita. Esse e-book é maravilhoso. E também tem a meditação de R$ 29,90, que é transformando reclamações em bilhões. Eu sempre digo, enquanto as pessoas falam, enquanto as pessoas criticam, eu estou aqui me dedicando madrugada a madrugada para falar com vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Fecha os teus olhos. Respira fundo. E diz assim: Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida do meu espiritual, abençoa as pessoas que me fizeram mal, que me perseguem, que me criticam, que me caluniam. Senhor, leva até elas um brilho tão forte que elas não consigam mais fazer maldade nenhuma. Abençoa a minha saúde. Nesse 7º dia da campanha, Senhor, faça o milagre acontecer. Jesus, e se a tempestade não passar, me ajuda a vencer. Me ajuda, Deus. Me ajuda a ser forte. Me ajuda a renovar cada dia a minha fortaleza, que não é fácil. Eu sei, Senhor. É muito difícil ser forte, mas contigo eu tudo posso. Afinal, você capacitou Davi para vencer o gigante. E como que eu não vou vencer? Se tu, Senhor, é o mesmo Deus de sempre, é o Deus que me ama. Senhor, tu és o meu Pai que está no céu. Independente de qualquer força do mal,
ou de qualquer coisa que venha sobre a minha vida, me ensina. O que tu queres me ensinar com isso, Senhor? Alguma coisa que eu não aprendi ainda, que eu preciso aprender? Me perdoa se eu magoei alguém, meu Deus. Me perdoa se alguma vez eu errei, ou algumas vezes, afinal eu sou falho. Jesus, eu sou ser humano e eu erro a todo momento, a todo tempo, no agir, no andar, no pensar, no olhar. Mas também tu falaste, Senhor, que eu sou criatura tua e que tu podes me abençoar o tempo inteiro, porque não existe pecado maior ou menor, simplesmente é pecado. Jesus, que nesse momento a minha oração chegue no coração de pessoas maldosas. Jesus, aquebranta os corações. Não permita, Deus, que essas pessoas destruam a alegria de outras pessoas, querendo fazer com que as pessoas saiam daqui para não ouvir coisas boas. Por favor, Deus, eu te imploro, traz paz e amor nos corações. Me perdoa, alimenta o meu espírito de coisas boas. Alimenta o meu espírito de coisas boas, de coisas magníficas. Eu perdoo a quem me feriu e eu amo os meus inimigos. Porque perante Deus, todos somos falhos. Quem sou eu na fila do pão? Quem é fulana na fila do pão? Eu me importo com Deus. Gente, se Deus der um sopro, se foi tudo. Nós não somos nada, desculpa eu te informar, somos meros mortais, umas pulguinhas. Pulguinhas gananciosas, atrevidas, maldicentas muitas vezes, gosta de fazer lambança, que nem aqui diz no Rio Grande do Sul, mas Deus nos ama, mesmo sendo uma pulguinha, a gente cabe na palma da mão de Deus e Ele nos guarda como a menina dos olhos dele. Honra a tua fé nesta noite. Deixa os cachorros latir. Tenha uma certeza só, que Deus existe. Ele está contigo. A todo momento o Senhor está contigo. Peça libertação e amor. Deus, eu profetizo que todas essas novas alunas do grupo que estão entrando, que estão comprando meditação, um e-book, Senhor, cessa essas pessoas maldosas que falam mal, que não querem que as pessoas sejam abençoadas através disso. Abençoa os corações. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu só estou vendendo os meus e-books que não prejudica ninguém. Eu não faço trabalho espiritual. Eu não faço nada, gente. Não estou prejudicando ninguém. Só estou abençoando pessoas. Só isso. Só estou abençoando pessoas. Eu profetizo. A novidade na tua vida... Deixa eu só carregar aqui rapidinho, gente. Através desse grupo. Eu profetizo Deus falando contigo. Porque assim, gente, eu queria comentar uma coisa. Você está com o olhar cansado? Sim. Na verdade, eu tô trabalhando muito em prol desse grupo, porque assim, eu tô planejando os 30 dias, tá? Os 30 dias vão ser 30 dias maravilhosos. Então, eu tô bem cansada, a minha equipe tá bem cansada. Nós estamos trabalhando todo dia, eu tô atendendo, trabalhando no grupo. Mas estou muito feliz, gente, muito feliz. Então, eu queria agradecer a Deus pelas oportunidades. Inclusive, gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. O Celso e a equipe dele, eles me fizeram um convite de fazer um programa junto com eles, como se fosse paranormais, eu e uma outra vidente. Eu não sei se eles vão escolher outra pessoa, até
eu vou indicar alguém ou ele já tem uma escolha e vai ser como se fosse desafios, vai ser maravilhoso. Então, eu queria agradecer, até porque eu cheguei até aqui por conta de vocês. Então, gente, eu confio no processo, confia você também no processo que vai dar tudo certo. Agradeça a Deus por esse 7º dia de campanha. E, gente, vocês não podem ficar de fora desse grupo. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Tá? Gente, hoje eu vi um vídeo da Cigana Regina com os prints meus falando que uma cliente gastou não sei quanto comigo, não sei quanto que... Gente, eu não faço trabalho espiritual. Isso é uma inverdade, tá? Mas eu não vou dar bola. E, Regina, olha só. Eu queria te convidar para fazer uma live comigo, tá? Eu queria te convidar para você tirar essa imagem ruim que você tem de mim. Porque essas coisas que as pessoas inventam é mentira, gente. É só para prejudicar, para denegrir. Porque assim, ó, tem pessoas que consultam com fulano, com beltrano, com ciclano. Fazem os trabalhos com um monte de gente, não querem pagar, inventam coisa e depois sobra tudo pra mim, como se eu fosse o alvo da vez. Então, assim, Cigana, Regina, eu te convido de coração limpo, tá? Você vir fazer uma live comigo, a gente fazer umas previsões juntas. E eu tô aberta a qualquer vidente que queira vir fazer uma live comigo, partilhar das suas visões. Eu acho que chega, né, gente? Chega disso, chega de tentar derrubar, chega, gente, chega. Isso tá trazendo, assim, não é bom, não traz energias de paz. Eu quero paz e amor na minha vida. Eu quero coisas boas. Eu quero, assim, quero descansar minha cabeça e não ficar tendo que justificar toda vez, sabe? As pessoas parecem que não entendem. Então, assim, Regina, eu te convido, tá? A você vir fazer uma live comigo. E lembrando, gente, que tem muita gente no Kawaii usando meu nome pra dar golpe. Então, se alguém cair em golpe, o problema é delas, não é meu. Não usem o meu nome, pelo amor de Deus. Que não tem nada a ver com uma coisa, eu nem faço trabalho espiritual. Já foi explicado milhões de vezes isso, trocentas mil vezes. Então, gente, vamos parar, vamos se juntar as videntes. Eu quero convidar todas as videntes para fazer um retiro de vidente. Pensa que legal. Deve ser maravilhoso. Já pensou? Todas as bruxinhas junto, o encontro de bruxinhas, que legal. Então, calma, gente. Calma, gente. Vai dar tudo certo, tá? Vamos às visões agora, que eu não queria sair daqui sem dar algumas visões pra vocês, tá? Eu tava hoje de tarde não, mentira. Ontem de noite, quando eu fui deitar, me deu vontade de voltar e fazer as previsões, porque veio muita coisa pra mim. Muita coisa pra mim. A primeira coisa que veio, gente, sabe o que eu vi? Isso me preocupa muito. Veio pra mim, gente, como se fosse uma movimentação de pessoas de outros países que vêm para o Brasil, mas para buscar emprego. Eu via como se fosse pessoas vindo morar no Brasil para se apropriar de algo. E isso me deixou encabulada. Então, essa visão que eu tive não é uma visão tão legal assim. Eu não senti coisa legal nisso, tá? Então, vamos tentar dar essa cuidada. O pessoal tá pedindo muito para mim falar sobre a enfermagem. Tem uma notícia boíssima para dar para vocês. As coisas estão se movimentando. A questão de nível de enfermagem, e vai ter resultados positivos. Vai ser como se fosse uma surpresa.
É como se falasse assim, o espiritual. Depois do tempo ruim, vem o tempo bom, tá? A terceira coisa, aliás, que eu vi na minha visão, não assim, neve. A segunda coisa que eu vi ali, ó, gente. Espera aí que essa visão é bem complexa, tá? Uma bactéria, essa bactéria, ela atinge os olhos, principalmente. É uma nova bactéria que surge atingindo principalmente os olhos. Então, antes que isso ocorra, vamos rezar. Só que, gente, uma coisa que me deixa bem feliz de ver é o seguinte: as pessoas que amam Deus e que gostam de Deus, enfim, e que gostam de ser pessoas da luz, vão trabalhar muito mais na luz. Vai ter grupos de pessoas, vejo pessoas de branco, energizando outras pessoas, vai ser uma coisa muito legal, tá? O pessoal tá falando da queda do avião, gente, vai ser encontrado o corpo, sim, breve, tá? E como eu falei, gente, vai ter um mistério muito grande, aonde envolve uma mulher também, não só um homem, mas uma mulher, tá? Então isso tende a acontecer. Gente, eu queria falar uma coisa, só que eu tô até com medo de falar as previsões, porque tudo que eu falo interpretam errado, meus Deus do céu. Chega a me dar um negócio, mas vamos lá. Lembra que eu falei, gente, não sei se vocês me marcaram ou não, eu nem tive tempo de postar mais previsão acertada, né? Porque tem um monte de previsão acertada, mas eu não coloquei mais. Vocês lembram que eu falei que ia vir uma rede social nova? Daí, um mês depois que eu falei, né? Gente, vamos combinar uma coisa aqui hoje. Vocês não fiquem dizendo pra eu falar previsão, depois vocês vão lá no AP vizinho, no tique lá, me detonar. Tá? Então, assim, se vocês são fiel a mim, vocês vão me defender lá no TikTok também. Não fiquem só fazendo vídeo ruim. Querem previsão, mas daí eu falo, depois vão lá e me detonam. Então, vamos me defender, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, ó. Lembra? Eu falei, né, que ia ter uma rede nova e tal. Só que, gente, meu Deus do céu. Não sei por que me vem na cabeça um código 666. Não parei nem para prestar atenção nessa rede ainda, eu vi ontem isso. Toda pessoa que faz uso desta rede está literalmente ligada a uma... Ui, cruzes, meu Deus. A uma energia do umbral. É a marca da besta. Infelizmente, ela domina coisas que você não está vendo. Acho interessante, né? Mas vai fazer o quê? Infelizmente, porque eu assim, ó, foi bem assim, ó, gente. Eu achei muito interessante, fiquei até feliz. Daí, de repente, deitei assim a minha cabeça ali, né? Vem mensagem. Daqui a pouco me mostraram o símbolo 666. Eu digo, não. Me caiu os butiá do bolso, porque daí eu pensei assim, eu ia baixar, né, gente? Porque pra mim é melhor, né? Todas as pessoas que baixaram estão sendo monitoradas e literalmente ligadas ao umbral. Não estou influenciando ninguém a sair, pelo amor de Deus, não comecem a fazer vídeo no TikTok dizendo que a chave... Não.
Se vocês começarem a me incomodar, gente, desse jeito eu não faço nunca mais previsão. Porque daí isso aí já é brincar com a minha evidência daí. Então, assim, essa rede... Só que daí, presta atenção, através dessa rede, vai ter como se fosse... É como se ela violasse alguma lei. E nessa rede, presta atenção, vai ser liberado muita coisa. Muita coisa. Que traz milhões de obsessores. Milhões. E agora, se você sair da rede, minha filha, tu vai ter que sair do Instagram também. Então, né? Misericórdia. E eu falei pra vocês, gente. Vocês não lembram do que eu falo, né? Gente, por isso que eu fico brava, porque eu falei pra vocês, gente. Eu falei que não era pra vocês entrar na nova rede que ia vir. Eu deixei avisado. Só que quem sou eu capaz de derrubar até meu Instagram com essa coisa que eu falei? Eu não posso falar o nome da rede. Né? Porque eu preciso ter pelo menos o meu Instagram aqui vivinho. Então, assim, e a culpa às vezes nem é de quem criou. Pessoas nem sabem o que tá fazendo da vida. Às vezes a pessoa só focou ali na parte financeira e nem sabe que automaticamente fez um elo. Cuidado. Então, assim, ó, eu falei pra vocês que os portais iriam se abrir. Eu falei pra vocês que estava tudo muito denso, mas vocês escutam? Vocês não escutam. Vocês preferem ficar ali no tique fazendo coisa falando que eu sou pilantra, que eu sou não sei o que, não sei o que. Isso vocês gostam de fazer. Então, assim, ó. Gente, vocês não acharam estranho essa rede? Do nada, assim? Vocês não acharam? É bem estranho, mas enfim, Deus sabe, né? Gente, eu vejo a Thaís, a mulher do Michel Teló, passando por uma fase que não é legal. Como se fosse a descoberta de uma doença, mas ela é uma pessoa muito espiritualizada, tá? Uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, e ela vai passar por isso, sim, de uma forma maravilhosa. Outra coisa que eu vejo, sonhos proféticos. As pessoas vão passar a ter muitos sonhos proféticos, sonhos bons, mas sabe quando Deus demonstra que está com a pessoa? É como se a gente não tivesse, como a gente tivesse certeza que Deus é conosco. Isso é maravilhoso, gente. Vocês vão começar a sonhar, sentir, ter necessidade de falar com Deus. Isso aí é uma das previsões que eu mais amo ver, assim, ó, que as pessoas vão querer ter essa ligação com o divino. Só que eu também já falei pra vocês, e aproveitando a questão da Bíblia, faz muitos anos que eu falei, faz mais de 3 anos que eu avisei isso, que de certa forma nós iríamos ser proibidos, tá? Proibidos de falar de religião. Então, aproveitem. Falem de Deus. Ocupe os templos, as igrejas, rezem, busquem oportunidades e tudo mais. Eu vejo algo, gente, relacionado, uma falta de comida muito grande no Paraguai. E eu sinto que pessoas de lá vão começar a vir para o Brasil, Argentina, Paraguai. É alguma coisa assim que faz com que essas pessoas venham para cá. Tá? Que elas venham para cá. Então, gente, desculpa por ficar até 1h da manhã aqui. Mais uma vez, peço desculpas a todas as coisas faladas aqui. Às vezes vocês não precisavam ouvir, mas eu precisava falar. Esse canal vai ser um canal de luz. Chega de bagunça. Os videntes que quiserem fazer uma live comigo, é só entrar em contato com a minha assessoria. Estou à disposição. Eu tenho certeza, tá, que tudo vai dar certo. Tenho mais uma previsão que me veio. Aquele jovem, o Fiuk,
É Fiuk que fala, né, gente? O pai dele é o Fábio Júnior. Gente, aquele menino tem que se cuidar muito. Eu vejo um perigo muito grande na vida dele. Muito grande mesmo. Tá entrando numa energia que não é legal, tá? Outra coisa, gente, eu vejo um novo reality. Como se fosse o BBB. Mas não sei por que esse reality ele vai causar bastante revolta nas pessoas. É alguma coisa que causa revolta, que causa indignação, não sei, tá? Mas é mais ou menos isso. Agora, para não deixar vocês na mão, que eu sei que vocês gostam muito de previsão, eu queria tirar uma cartinha para cada um, tá? Então, assim, pedir para Cigano nos orientar. Qual carta que você prefere? A carta 1, 2 ou 3? Você prefere a carta 1? Não, na verdade saiu 4, tá? 1, 2, 3 ou 4? Qual que você prefere? Pensa, respira. 1, 2 ou 3. A carta 1... Ai, eu adoro quando sai essa carta. A carta 1 é a carta dos peixes, gente. Ela fala que por mais que você não acredite, a prosperidade, ela bate a porta. O peixes é dinheiro, é fartura, mas ao mesmo tempo, cuidado para você não mergulhar nos seus... Agora me veio uma intuição assim, ó. Não mergulha nos teus próprios pensamentos e não se embola com eles. Relaxa o teu pensamento, deixa Deus agir na tua vida. Cuidado também com a saúde, com as articulações, tá? Segundo a carta do chicote, você pode passar por uma fase de sofrimento, de autoprocrastinação, de tudo mais. Só que ao mesmo tempo, essa carta fala que tu é muito, mas tu é muito, assim, ó, bruxinha. Tu tem poderes, usa a tua mente, usa a tua mediunidade pra você. A tua espiritualidade é muito forte. Para quem escolheu a carta número 3, é a carta dos trevos. É a segunda vez que sai a carta número 3 para os trevos. Fala de pequenos obstáculos, mas obstáculos passageiros. Obstáculos que tu vai superar com grande facilidade e tu é muito sortuda. Tudo que tu tocar vai virar ouro. E a carta número 4 é a carta do caminho. Ela fala que você vai ter escolhas. Você escolhe ser do bem ou do mal. Você escolhe por aqui ou por ali. Mas saiba que as tuas escolhas têm que ser vindas de Deus. Você vai pedir ajuda para Ele e tu não vai se ansiar. Só que essa carta também denota caminhos abertos. Ela simboliza que os teus caminhos estão abertos e isso é muito bom. Tu vai conquistar tudo o que tu quiser. O teu caminho é uma longa estrada florida, cheia de boas novas, tá bom? Gente, se você ainda não é minha aluna, tem 2.000 vagas ainda em aberto. Clica, segura o comprovante, espera, porque esse grupo vai ser maravilhoso. E eu profetizo quanto na tua vida? 5 bilhões de reais. Tu vai ser a nova bilionária da tua família através desse e-book, eu tenho certeza. Beijo e desculpa alguma coisa, que Deus abençoe todos nós, os nossos inimigos, os nossos amigos e que Deus traga paz no nosso coração, tá bom? Beijão.